Olá, eu sou o professor Wagner Gaspar e você está no canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo a esta aula, onde nós vamos resolver o problema de dizer se um número é par ou ímpar com a linguagem de programação Portugal. Então, chega mais! Iniciando então a resolução do nosso problema, se nós vamos ler um número do teclado e dizer se ele é par ou ímpar, esse número precisa estar em alguma região na memória do computador. Se eu preciso armazenar um número na memória do computador, eu preciso então criar uma variável. Vou criar aqui uma variável do tipo inteiro, e aí eu vou chamar essa variável de num. Feito isso, nós já temos aqui a nossa função de saída para imprimir uma mensagem na tela. Eu vou alterar esse texto e vou escrever aqui: digite um número inteiro. Feito isso, eu preciso agora de uma função de entrada para fazer a leitura da informação que o usuário vai digitar no teclado. Então, fazendo par aí com a nossa função de saída escreva, nós vamos fazer uso aqui da função leia. E aí, na função leia, eu preciso dizer em qual variável eu quero guardar essa informação. Nesse caso aqui, na variável num. Feito isso, perceba, nós já pedimos para o usuário digitar um valor e nós acabamos de fazer a leitura desse valor. Agora, nós queremos verificar se o número é par ou ímpar. E aí tem dois processos importantes aqui. O primeiro, como que eu sei se um número é par ou ímpar? Eu preciso verificar o resto da divisão desse número por 2. Se o resto da divisão for 0, então é um número par. Por exemplo, 4, 6, 10, 100, 522. Todos os números são divisíveis por 2, dá resto 0. São números pares. Contudo, se o resto for 1, significa que o número é ímpar. Por exemplo, 11. 11 dividido por 2, divisão inteira, dá 5 e sobra 1. Feito isso, verificado esse resto, esse teste, que pode ser verdadeiro ou falso, precisa ficar dentro de uma estrutura de decisão. Perceba como tudo que nós aprendemos nas aulas teóricas vão se juntando agora para ajudar a resolver um problema. Então, nós vamos utilizar aqui a nossa estrutura de decisão, se... E aí aqui dentro nós vamos fazer o nosso teste para verificar se o resto da divisão é 0 ou 1. Você pode verificar qualquer um dos dois. Esse teste só tem aí como resultado duas possibilidades. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Se for verdadeiro, nós vamos fazer alguma coisa aqui. Se não, então nós vamos colocar o nosso se não aqui. Lembrando, nós estamos programando, então este se não tem acento, ok? Agora vamos voltar a nossa atenção aqui para esse par de parênteses. Se nós vamos ter um teste aqui. Que teste que nós vamos colocar aqui? Verificar se ele é par ou ímpar. Então, quem é o número que eu quero verificar? Num. É a nossa variável num. Então, se num, lembrando qual que é o operador para o resto da divisão, é o nosso operador %. Então, este cálculo aqui vai fazer exatamente isso. Vai pegar num, vai dividir por 2 e vai retornar para a gente o resto da divisão. Lembrando, o resto da divisão inteira. Então, o que nós queremos testar aqui é exatamente isso. Se o resto da divisão de num por 2 for igual, e aí você pode colocar igual a 0 ou igual a 1. Qual que é a diferença? Se você colocar igual a 0, quando este teste for verdadeiro, significa que aqui nós vamos imprimir par. Contudo, se você colocar 1, quando este teste for verdadeiro, o que nós vamos imprimir aqui? Ímpar. Porque significa que nessa divisão sobrou 1. Ou seja, não foi feita aí uma divisão exata entre num e 2. Vamos deixar aqui o 1 e aqui então escreva. Nós vamos imprimir a mensagem ímpar. E aí vamos saltar uma linha. Consequentemente, se este teste der verdadeiro e aqui é ímpar, então, quando o teste der falso, significa que o resto dessa divisão
foi 0, certo? Então, nós temos aí um número par. Escreva par. E aí eu vou também saltar uma linha. Feito isso, eu vou salvar aqui o meu programa. Vamos testar se está tudo funcionando perfeitamente. Eu vou aqui executar o meu programa. E aí nós já temos aqui a mensagem. Digite um número inteiro. Vou digitar aqui um número 23. 23 é um número ímpar. Por quê? Se eu dividir divisão inteira 23 por 2, vai dar resultado 11. 11 vezes 2, 22. Então sobra 1. Por isso que é um número ímpar. Consequentemente, se eu rodar o meu programa novamente e colocar agora 22, perceba que 22 é par. Ajude o canal a chegar aí aos seus 1000 inscritos. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, apresente o canal para os seus amigos, convide os seus amigos para aprender programação com a gente. E não se esqueça, poste nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tiver aí para o curso. Do mais, um grande abraço e nos vemos na próxima aula.